questão do tema é verificar se eu sei, se eu acredito, né, na verdade, se existe o ódio do bem, né? A própria palavra já remete isso, né? Que é o ódio, o odiar, né? Se sentir totalmente indignado. Interessante que se verificamos, por exemplo, né? Nós temos o ódio de uma pessoa que pratica o ódio. Mas a nossa questão é indignação a uma pessoa que está sendo violada, né? Então, estamos partindo de fora como se estivéssemos dentro da dignidade da pessoa. Por isso que vem a palavra indignar, você fica indignado, né? Interessante que toda indignação gera um ato indigno, né? Então, não adianta a pessoa falar que luta por uma causa levada por indignação. Porque a indignação ela está mais de acordo com as paixões que nos animam, né? Que nos emociona. Porque o homem é um ser totalmente emocional e a indignação e o ódio está dentro desse espectro. É interessante que, por exemplo, os gregos acreditavam que todas as atitudes que os homens tinham, né, que é o campo agônico, né, que levava eles a ter esse estado de guerra entre um com o outro, né? E a indignação ela gera uma espécie de agonia, né? Uma ansiedade, uma angústia, né? Por isso que a palavra agonia, né, ela vem de agon, né, do grego, que o ser humano seria um campo de emoções onde os deuses trabalhavam dentro do coração, né? E daí vem a palavra angst, que conhecemos como angústia, que é um lugar de aperto, né? Então, toda vez que a pessoa ela tem uma situação de indignação, ela sente uma dor no peito e ela tenta lutar a favor dos indignos, né? Mas interessante é que as pessoas elas se sentem as pessoas que representam aqueles que sofrem e aqueles que se sentem indignados. Hoje em dia, né, entramos nisso mais num campo totalmente ideológico. Eu não posso duvidar que existam pessoas, né, que lutam por causas nobres, sim, mas luta também enviesado por essa paixão de querer consertar as coisas, né? Porque é interessante quando uma pessoa entra no campo, né, das emoções, há uma diferença muito grande, por exemplo, entre raiva e ódio. A raiva ela pode ter um estado tanto social, psicológico e biológico. No campo biológico, quando você vai ficar perto do animal, ele se sente ameaçado. Ele te morde pelo instinto. E identificamos isso como raiva. No sentido psicológico, é quando alguma coisa que você faz e essa coisa dá errado. Ela dá errado constantemente. Você não sente ódio, você sente raiva. Porque a raiva, no sentido psicológico, é para fazer que você acerte, né? E no sentido sociológico, a raiva é que quando alguém está fazendo algo errado, você exorta aquela pessoa para que ela volte ao estado anterior que ela estava, que é um estado totalmente de harmonia, né? Então a raiva ela sempre vai lutar a favor da harmonia, porque é um princípio de indignação, mas uma indignação que ocorre, né, em caso constante, ela se torna em ódio. Então a violência que essa pessoa vai fazer é totalmente de caráter reativo, né? E, por exemplo, então a pessoa sempre vai justificar esse ato, né, que ela está tendo, porque a pessoa está lutando a favor, né, da justiça e a favor até mesmo da ordem. Então, há uma diferença não muito grande, né, mas principalmente teme a relação entre o ódio e a indignação. A indignação parte, né, que você está sofrendo pelo outro, como você vê-se, né, o direito do outro sendo violado, né? Então você sente a raiva em si,
como se a pessoa não pudesse ter essa raiva, essa indignação de se voltar contra o agressor. E você volta, porque você está querendo estabelecer uma ordem. Mas muitas vezes essa indignação, ela vai produzir um ato indigno, né? E há essa diferença da raiva, por exemplo, e do ódio da raiva, né? Porque, por exemplo, tem a violência, o ódio que a pessoa simplesmente odeia, né? Pelo fato de odiar, tem até mesmo um estado de ressentimento entre a pessoa, e a pessoa alimenta esse ódio que tem para a pessoa, mas só que ela não joga esse ódio para a pessoa que a ofendeu. Ela vai fazer o que? Ela vai desbancar, vai gastar essa energia para outra pessoa. Então ela vai cometer um ato totalmente indigno em relação ao outro. Então o ódio é uma relação tão introspectiva que ela é bionívoca, né? É a relação que eu tenho com uma pessoa e que a pessoa tem comigo. Mas muitas vezes essa pessoa não sabe que você sente ódio por ela. Mas o ódio é uma espécie de ressentimento, né? A inveja, por exemplo, também, ela é um estado de ódio, né? Então, há uma perversão, né? Há uma ordem muito grande nesse espectro do ódio que ela se torna até mesmo perversão, né? Interessante que a diferença de uma pessoa que alimenta o ódio e não coloca esse ódio para fora, e a pessoa que pega esse ódio e joga para fora, né? Desbancando em outra pessoa, há duas características, do neurótico e do pervertido. O neurótico, ele é o ressentido, né? Sabe assim, a pessoa nunca se desvincula desse sentimento que sofreu do outro. Essa pessoa sempre tem uma vingança tardia, mas só que essa vingança ela nunca acontece, porque ela sempre maqueia, né, o que vai fazer para poder denegrir o outro que a insultou, né? Então o neurótico ele tem uma sensação muito forte do superego, né? Sabe? Porque assim a pessoa fica dividida, faz ou não faz. Então essa pessoa vai pensar nas consequências, né, dos seus atos. Essa é a mentalidade de uma pessoa que é guiada pelo superego, né, que é um valor social. Então a pessoa está sempre dividida pelo seu instinto, a vontade de cometer um ato, né, e também ela está sendo imundada pelo valor social. Então a pessoa sempre não sabe o que faz. O neurótico ele fica isso. Não, eu vou fazer, eu vou vingar, mas ela nunca vinga, né? Então, interessante que pelo ato de ela não poder se vingar, ela não ataca. Ela se ataca porque não ataca o outro, porque ela não acha que está em estado de dignidade para bater, né, com o outro. Então, há uma relação entre o ressentido, entre a pessoa que ofere, um estado até mesmo de superioridade, né, na cabeça da pessoa, porque essa pessoa não vai vingar o sentimento que lhe foi ferido. Mas essa pessoa pode ter um estado até mesmo de perversão com outra pessoa, por exemplo, porque ela vai verificar a relação que ela tem com o outro, se a autoestima do outro é muito baixa, né? Então, muitas vezes, a perversão ela não é inibida pelo superego, porque ela sabe se ela atacar outra pessoa que ela se julga mais inferior, ela sabe que a outra pessoa não vai revidar. E as pessoas fazem isso, né, diretamente. É da natureza humana, né, o ser humano ser engendrado pela raiva, pela indignação e pelo ódio. Então, quando uma pessoa fala para você assim que não sente raiva, não sente ódio de ninguém, essa pessoa não está sendo sincera consigo mesma, né? Porque todo ser humano ele tem um certo grau de perversão que ele vai jogar, ou com algum animal, ou com alguém, ou, sabe, ou com qualquer coisa, né? É lógico que, por exemplo, quando a pessoa chega a desbancar num animal, a pessoa já tem um agravo, né, de uma doença psíquica muito grande, já tem uma distorção, né? Essa pessoa já tem certos traços de psicopatia, né? Quer dizer, o prazer de ferir dor ao outro, né? Então, o psicopata, né, ele é um pouco diferente da pessoa que sente ódio, porque o psicopata, à primeira vista, ele não sente ódio, né? Mas o narcisista, sim, né? Porque ele sente o seu ego, por exemplo, ser violado, ou ele pode ter duas reações, né? O narcisista ele pode ser uma pessoa ressentida,
ou praticar essa vingança, mas com áreas de perversidade. Então, a perversidade era uma espécie de um ódio totalmente erotizado, mascarado. Não o ódio totalmente cru, né? Vamos dizer assim como ele é, sabe? Com toda a sua força, com toda a sua irascibilidade. Não, tem requintes de crueldade, sabe? Tem certas nuances de prazer, né? Dentro desse espectro. Então, se uma pessoa lhe diz que não tem ódio de ninguém, não tem raiva de ninguém, essa pessoa simplesmente não existe. É apenas uma falácia, né, que nós pegamos assim acerca do cristianismo, né? Que fala, tem até uma passagem dos evangelhos que Jesus Cristo fala bem assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na verdade, nós amamos muito mais as pessoas que não conhecemos do que as pessoas que conhecemos. Porque quando relacionamos com as pessoas, temos mais probabilidade de criar mais vínculos e com isso ter mais afetos passivos e ativos com essa pessoa. Seja de amor, de carinho ou de ódio, raiva e indignação.